Olá pessoal do Museu do Toca-Fitas, hoje terça-feira e aqui estamos nós para mais um vídeo daqueles que a gente costuma montar aqui, editar, para mostrar um pouquinho, resgatar um pouquinho da história do som automobilístico no Brasil, principalmente nas décadas de 60, 70, 80 e 90. E hoje quem vai entrar aqui na nossa bancada é um toca-fitas que marcou época, que foi assim a fase final da produção da Bosch, daquela linha quadrada, que é o Volksline, toca-fitas Volksline. Na verdade, a Bosch fez essa linha, o Volksline e o Fordline, para equipar os carros que vieram da Auto Latina, a fusão da Volks com a Ford. Então eles fizeram o Volksline para obviamente equipar os carros da Volks e o Fordline para equipar os carros da Ford na época, tá bom? E eu estou restaurando aqui um toca-fitas Volksline e eu vou mostrar um pouquinho para vocês do trabalho que dá para pegar um aparelho desse que vem com muito problema de estar muito tempo parado, oxidação, solda fria, borrachas que desgastam as correias, rolos pressores, e vou mostrar ele um pouquinho aberto, falar um pouquinho das funções, falar um pouquinho de curiosidades e mostrar o aparelho para vocês depois montado, pronto para integrar o acervo aqui do Museu do Toca-Fitas e ficar em exposição, tá bom? Vamos ver então. Bem, aqui eu estou mostrando para vocês o aparelho aberto, né? Porque eu estou mexendo no aparelho, mas eu queria realçar aqui e mostrar para vocês que o aparelho está muito bem conservado, como vocês podem perceber. A parte do mecanismo da fita aqui, parte do cabeçote, que você pode perceber, o cabeçote tá limpo. Aliás, eu até já mexi um pouquinho nele, já deixei ele um pouco mais polido, né? As placas de saída, que os dois canais, né? Os dois integrados. E aqui a parte do display. Esse aparelho aqui é um aparelho, como eu disse, Volksline, né? O ETR-T. T de toca-fitas. Muito bem conservado. O botão a gente vai restaurar ainda, vai limpar, porque esses botões que são originais de borracha, eles pegam oxidação, eles ficam assim meio amarelados, né? Meio empoeirados, mas a gente vai fazer a higienização, ele vai ficar limpinho. E eu estou mostrando primeiro a estética, né? Um aparelho que ainda tem marcas de oxidação e que a gente vai tirar tudo agora. Na recuperação, no esmeril, na lixa de precisão que a gente tem. Mas o mais importante, ó, você vê que até o mecanismo dele está com as etiquetas de identificação, tá vendo, ó? Numeração de produção, aquelas marcações que as pessoas que iam montando na bancada, na fábrica, lá na Bosch, em Manaus, iam fazendo, iam colocando e iam sabendo que o aparelho já estava sendo passado pelo padrão de qualidade da empresa, tá bom? Vou mostrar agora alguns outros detalhes aqui para vocês. Bem, falando em detalhe, a primeira coisa, carcaça, né? Que a gente ainda tem aqui alguns selos, alguns adesivos da estampa originais. O primeiro deles do esquema elétrico de ligação do aparelho, mostrando que é sempre bom. Na carcaça vinha este carimbo da Bosch, né? E aqui o selo que identifica que é um aparelho original, Volksline, e que é um aparelho equipado com código de segurança, que na época foi uma inovação, que era uma coisa muito legal. Como você vê, até o plástico interno que protege a parte aqui do componente, né? Esse plástico aqui, essa parte fica bem em cima aqui para proteger os componentes. E a carcaça de baixo, original, íntegra, também com plástico de proteção, já que em toda a parte de baixo do aparelho tem a placa, né? E aí é onde fica também o EPROM aqui, onde fica o integrado do código, responsável pelo código, processador, vamos dizer assim. Tá bom? Vamos mostrando de pouquinho e alguns detalhes aqui do que eu fiz para restaurar esse aparelho. Bem, agora o funcionamento do aparelho. Eu já restaurei aqui o display, que ele estava solto, né? Essa travinha aqui, ó, ela estava quebrada. E aí eu consegui encaixar e fiz o display ficar no lugar. Só que tem um detalhe que eu vou mexer aqui nele agora, que eu acho interessante. Eu vou até apagar a luz aqui da bancada, para você ver o efeito. Ele tem a iluminação âmbar aqui das teclas de identificação e da entrada do cassete, só que o display dele é verde. Como você pode ver aqui, a lâmpadazinha é verde. O que eu vou fazer? Eu já estou com a lâmpada âmbar aqui, ó, que na verdade é a branquinha, né? Vou até ligar a iluminação para você ter um foco melhor, né? Então eu vou trocar essa lâmpada e aí a iluminação dele também no display vai ficar âmbar, que alguns Santanas na época tinha toda a iluminação do painel âmbar. Esse tá original, com lâmpada verde e iluminação âmbar aqui,
Porque aqui você sabe que acende quando você liga a lanterna do carro, né? Tem até uma tecla, uma saída aqui, um fio que você, quando à noite que você liga a lanterna do carro, para não ficar muito forte, você tem a opção de diminuir o brilho um pouquinho, porque alguns motoristas se achavam ali incomodados com o brilho muito forte da iluminação que vinha do rádio. Então algumas marcas como a Bosch fez esse dimmer, né? Que é para diminuir um pouco o brilho aqui das lâmpadas no painel à noite quando liga a lanterna do carro. Mas era original, era âmbar, para acompanhar o painel do carro. E o display verde, né? Só que eu acho que eu vou colocar o display âmbar para ficar tudo simétrico. Apesar de que ele tá original, como a gente tá vendo a placa ali, ó. Não tem ressoldagem nela, original. Então não sei ainda se eu vou colocar a lâmpadazinha âmbar que eu falei ali, ou se eu vou deixar assim original. Uma coisa que eu preciso fazer agora, eu vou lubrificar esse potenciômetro, porque dá uma olhada, ó. Eu não sei se você consegue pegar aí, mas ele dá um chiado quando você mexe. E aí eu vou lubrificar para acabar com esse chiado, tá bom? Mas por dentro, ó, já fiz toda a lubrificação das placas, dos plugs, ressoldei, desmontei aqui o pino, ele já está montado, porque se você visse esse aparelho desmontado quando eu estava mexendo, você acharia que eu não ia conseguir montar novamente. Mas é um aparelho bem interessante, que como tecnologia na época ele trazia a tecla de metal, que é para você, quando tiver fitas que foram gravadas em metal ou fitas de cromo, você aperta essa tecla, aparece o MTL lá no painel e dá mais qualidade na saída de som da fita, né? Temos DX local para melhorar a captação, o automático da fita, ou seja, é um aparelho realmente que foi muito bonito, que dava uma estética muito legal no painel. Eu vou explicar para você o porquê dessas teclas aqui rajadas, tá vendo? Ó? Por que essas teclas têm esse estilo aqui e se isso é só estética ou se tem uma função. Vou explicar para vocês agora. O que acontece com relação à tecla ali que eu estava falando? Os aparelhos foram se modernizando e começaram a ter muitas funções, começaram a agregar muitas funções, e inclusive o display digital. Então você, quando o display é digital, queria ver, apesar de estar ouvindo, queria ver em que rádio estava, em que sintonia estava, 100,9, 101,7, 102,1. E ao mesmo tempo você tinha muitas opções, o LODX, que é o local da fita, se a fita era de cromo metal, estava no automático, no manual. Então você se desviava muito em atenção de dirigir o carro, da dirigibilidade do carro, do volante ali, para ficar olhando e se concentrando no rádio, porque tudo era muito novo, essas funções, essas teclas, e as pessoas queriam ficar mexendo mesmo. Então essa tecla ela era proposital para que você, ao tocar na tela, você já conseguisse sentir ali aquele rajado, e aí você não precisaria olhar para o aparelho e se desconcentrar da direção do carro. Então por isso que foi desenvolvido assim esse rajado na tecla, para você, como uma leitura braille para as pessoas que são deficientes visuais. Encostava na tecla, já sabia que estava mexendo na tecla e não precisaria tirar a atenção e olhar para o rádio e se desviar do volante ali que estava mexendo no carro, tá bom? Agora eu vou explicar um pouquinho da fita aqui, que também restaurei, troquei correia, rolo pressor, lubrifiquei. Vou mostrar para vocês o funcionamento um pouquinho. Bem, vamos falar então aqui da fita cassete desse Volkswagen aqui, ETR-T. Pegar a nossa fita aqui da nossa série Dance, da Road Music, né? É o estilo Dance. Uma fita legal, uma série legal que saiu nos anos 90, que vinha com uma revista, era banca de jornal. E aí vamos colocar aqui no Volkswagen. Aí já o tape ali, mostrando no painel, que legal, né? E aqui, vou demonstrar para vocês a tecla metal, ó. Eu não sei se vocês conseguem perceber, ele corta um pouquinho do agudo, né? Que melhora a qualidade um pouco da fita quando você aperta a tecla aqui, ó. Dá uma olhada. Aqui no caso melhora, fica um pouquinho mais nítido quando você tira o metal, porque essa fita não é de cromo metal, é uma fita comum. Então ela tem que ser tocada sem aparecer a opção metal, que é essa aqui, ó, que aparece lá no painel, tá vendo? E uma coisa legal que esse aparelho tinha, olha que legal, quando você avança ou você retrocede a fita, ele marca lá que a fita está avançando ou retrocedendo, ó, que legalzinho, mas ele passa para o rádio. Quando você avança a fita, ele mostra que a fita está avançando, mas ele passa para o rádio.
justamente para você não ficar sem ouvir nada, tá vendo? Ó? Bem interessante isso. E aí se você para, ela volta lá pro cassete, tá vendo? Portanto, ó, quando você avança, ele passa pro rádio lá, para você ver até a frequência da emissora e depois volta para dizer que a fita está avançando ou retrocedendo. E você não fica sem ouvir rádio, era uma inovação na época, né? Enquanto a fita corre, você pode continuar ouvindo o rádio, isso é bem legal, ó. Aí você para. E aí volta pra fita lá. Tá bom? Auto reverse. Esse solenoide do auto reverse, ele dá um estalo mesmo, porque é um solenoide que foi feito e acho que é aproveitado até daqueles aparelhos Miami 4, que dava esse estalo no solenoide quando você acessa o auto reverse da fita, que é normal do aparelho. Bem, pessoal, e depois de todo o trabalho de restauração, tá aqui o nosso Volksline restaurado, limpo, lubrificado, higienizado, como a gente gosta de falar, né? E pronto para entrar no acervo do Museu do Toca-Fitas, mantendo suas características originais, que é o que a gente gosta de fazer. Aqui, ó, carcaça com o número de série do aparelho, ó, DN 2500257, ó, na carcaça, impresso, e também aqui no código de barras eletrônico da própria Bosch, tá bom? Aparelho muito íntegro, com os plugs aqui, ó, caixa de plugs todas originais, carcaça muito boa, e mais um aparelho que vai para a galeria do Museu do Toca-Fitas. Bem, pessoal, é isso. Mais um vídeo de terça-feira, Toca-Fitas Volksline, espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho do funcionamento, por que tem o Volksline e o Fordline naquela fusão da Auto Latina que eu expliquei para vocês. Um toca-fitas que veio com uma inovação que eu acho bem legal, na época era um diferencial, você avançava ou retrocedia a fita, enquanto isso passava para o rádio, você não precisava ficar lá sem som esperando a fita ir ou voltar. E ao mesmo tempo um aparelho de boa qualidade de captação de frequência, e um pouco melhor para manutenção para os técnicos, assim como eu, do que aqueles PLL, Madrid, Rio de Janeiro antigo mesmo, que era muito compacto e você não tinha muito acesso. Você mexia numa coisa, era quase que impossível não quebrar outra e ter que refazer tudo de novo, era muito complicado. Mas tá aí, mais um pouco de curiosidade, terça-feira tem mais, e a gente está sempre à disposição em nossas mídias, aí eu respondo muita pergunta, converso com muita gente, e o nosso acervo tá aqui, tá à disposição. O museu está reformando, daqui a pouco ele vai estar aberto pelo menos uma vez por semana, tá? E aqui na oficina, exposição permanente, e se alguém quiser saber um pouquinho do nosso trabalho de restauro, basta entrar em contato que a gente agenda uma visita aqui, tá bom? Valeu, obrigado, até terça-feira que vem.